Milionário descobre esposa morta com velho estranho. Família entra em pânico. Samuel sempre foi um homem respeitado, um milionário de grandes conquistas e respeitável no mundo dos negócios. Mas quando a funesta notícia chegou até ele, tudo desabou. Clara, sua esposa amada, foi encontrada morta após um misterioso acidente de barco. O boato correu rápido, repleto de detalhes sombrios e especulações. Diz que estava com um velho estranho, sussurravam os vizinhos, enquanto outras vozes gritam: ela foi traída. A dor em seu peito era corrosiva. Como acreditar naquilo? Como assim, Clara morta? E o que significava esse velho no barco? Apenas semanas se passaram e Samuel se viu obrigado a abraçar um novo arraigado, levar Laura, sua filha, para longe daquela cidade sufocante onde as memórias de Clara o atormentavam dia após dia. Assim, eles se mudaram para São Paulo em busca de um recomeço, onde novas oportunidades brilhavam como os arranha-céus ao amanhecer. Mas a paz era efêmera. Em uma noite, enquanto olhava uma foto de Clara, a silhueta dela surgiu na sua mente. A imagem de sua voz, o sorriso. Será que ele estava pirando? Samuel decidiu desvendar o mistério. Contratou um detetive particular, que após semanas de investigação, trouxe a verdade devastadora. Clara não apenas tinha forjado sua própria morte, mas Laura, a filha que ele amava tão profundamente, era, na verdade, filha de outro homem. O chão se abriu sob seus pés. Tudo em que acreditava ruía. Como deveria proteger a única coisa que ainda lhe restava? A luta pela guarda de Laura começou imediatamente, enquanto a sombra de Clara se aproximava mais e mais. Com o peso da traição, eles fugiram para Campos do Jordão, em busca de um lugar onde pudessem se curar. A nova cidade parecia um sonho, com suas montanhas e o ar fresco da serra. Samuel tentou ser o pai que Laura precisava, mas a presença de Clara ainda o assombrava. Em cada risada da filha, ele procurava um vestígio. A vida parecia estar começando a se acertar quando, em uma tarde ensolarada, ele encontrou um diário escondido entre velhos livros de Clara. A caligrafia delicada o convidava a desvendar segredos obscuros. O que mais ele não sabia sobre a mulher que amava? Cada página revelava mais do que ele poderia imaginar. Clara tinha um plano. Um plano que colocava em risco a proteção de sua filha. Os olhos de Samuel se arregalaram ao ler sobre seus antigos contatos, suas ligações perigosas. Quem era realmente aquela mulher? O coração batia forte, com medo do que viria a seguir. Decisões difíceis estavam por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel estava paralisado. A luz da tarde filtrando-se pelas janelas da sala, como se quisesse iluminar os segredos sombrios guardados por Clara. Cada linha do diário trazia uma nova avalanche de emoções, e ele sentia o peito apertar, a respiração falhar. O plano de Clara era muito mais do que ele poderia suportar. Ele se levantou, o diário pesado como chumbo em suas mãos, e saiu de casa apressado.
O céu estava limpo, o ar fresco, mas nada parecia real. O que mais ele não sabia sobre Clara? As perguntas giravam em sua cabeça como uma tempestade. Ele precisava de respostas. A noite descia e sua mente estava em chamas. Foi então que seu telefone vibrou. Uma mensagem. Ele hesitou, mas abriu o aplicativo. Era de um número desconhecido. Precisamos conversar. É sobre Clara. Hoje, às 22 horas, no antigo cais. A mensagem era direta, como um soco no estômago. Como ninguém sabia que ele estava ali, ninguém poderia saber que ele era Samuel, o milionário. Apenas um homem desesperado por respostas. Ele não podia ignorar. No entanto, o mesmo sentimento de traição o consumia. Por que alguém estaria falando sobre Clara? Ele ficou em pé, a mente em guerra. A verdade o perseguia, como um lobo faminto. Quando o relógio marcou 22 horas, ele estava lá, a brisa gelada fazendo seu coração pulsar em alarmes estridentes. O cais estava deserto. Era um lugar que ele costumava visitar com Clara. Lembranças se misturavam à ansiedade. O cheiro de água salgada o fez sentir-se enjoado. Então, uma sombra surgiu da escuridão. Era um homem com um capuz, o rosto escondido. "Quem é você?" Samuel perguntou, seu tom firme, mas com leve tremor. A figura avançou, a barba rala e olheiras profundas. Assim que a luz da lua iluminou seu rosto, Samuel quase caiu para trás. Era Miguel, o velho amigo de Clara, aquele que nem mesmo deveria estar na cidade. O que ele estava fazendo aqui? Precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu. A tensão tornou-se palpável. Miguel parecia exausto, mas seus olhos estavam cheios de um medo que Samuel não entendia. "Clara está viva, Samuel. Ela nunca morreu." As palavras ecoaram na mente de Samuel como um eco distante. "Não pode ser. Ela forjou a morte. Tudo isso foi um plano. Eu estava com ela, até que ela desapareceu. Não era uma simples traição. Era algo maior." Miguel continuou. E havia uma súbita urgência em sua voz. Samuel sentiu um frio na espinha. "Laura não é sua filha. Ela tem um pai diferente. Clara fez isso para protegê-la, e agora tem muita gente atrás delas." As revelações despencaram sobre ele como pedras. O chão sob seus pés estava por um fio. Uma onda de emoções tomou conta de Samuel, desde a raiva até a incredulidade. O que isso significava? Claramente havia mais na história. O que Miguel sabia, que ele não sabia? E quem eram essas pessoas atrás de Clara? Nesse momento, sirenes começaram a soar ao longe, iluminando o cais com luzes vermelhas e azuis. Miguel virou-se, os olhos arregalados. "Eles estão aqui! Você precisa ir embora, agora!" Samuel não sabia o que fazer. A dor e a confusão eram tão intensas que ele mal conseguia pensar. A vida que ele conhecia estava desmoronando e ele estava preso no meio do caos. Um grito atravessou o ar. "Samuel! Era a voz de Laura, sua filha, que deveria estar em casa!" O pânico tomou conta. Ele olhou para Miguel, que desaparecera nas sombras, e então a imagem de Clara invadiu sua mente. Precisava salvar Laura, descobrir tudo. O que mais estava prestes a ser revelado? E a quem ele realmente poderia confiar? Tudo o que poderia fazer era correr, sem saber o que o aguardava. Enquanto Samuel corria em direção à origem do grito, seu coração batia descompassado. Ele não sabia se Laura estava sozinha, se estava em perigo. O pânico congelou seu corpo, mas ele não poderia hesitar. E se algo tivesse acontecido? Se Clara estivesse por trás disso tudo? Ele não podia deixar que o passado ditasse o futuro da filha. "Laura, onde você está?"
Sua voz ecoou na escuridão, mas não obteve resposta. Uma sombra se aproximou e ele ficou paralisado. O medo se enraizou em seu peito. Era um homem, com um capuz, que saiu de trás de um barco. O rosto estava oculto, mas a postura era ameaçadora. Você não deve estar aqui, Samuel, ele disse, a voz rouca. Quem é você? Samuel gritou, com a adrenalina subindo. Onde está minha filha? Mas antes que o homem pudesse responder, uma luz ofuscante cortou a escuridão. Um carro apareceu, com faróis piscando. O som de sirenes pairava no ar. O capuz começou a recuar e Samuel sentiu um arrepio. Não poderia ser. Podia? Cara! Samuel quase gritou, indignado. Era ela, a mulher que ele acreditava estar morta. Mas à medida que a luz se aproximava, um golpe de realidade o atingiu. Clara não estava sozinha. Ao seu lado estava Laura, com as mãos de um estranho segurando a dela. O desespero o invadiu. Céus! O que está acontecendo? As emoções tumultuadas de Samuel quase o derrubaram. Uma mistura de revolta e confusão tomou conta. Por que aquele homem estava com sua filha? Ele deu um passo à frente, mas a figura do capuz pressionou Laura para trás. Os olhos de Clara eram frios e determinados, como ele nunca a conhecera. Samuel, escute! Não é o que parece. Ela gritou, mas a frieza na voz nela o deixou gelado. Não é o que parece? Ele soltou uma risada amarga. Clara, você forjou sua própria morte. Você está aqui, viva. E o que está acontecendo com Laura? O homem de capuz se virou e Samuel notou uma cicatriz profunda cruzando seu rosto. Ele falou com um tom autoritário. Este não é o lugar para discutir isso. Você não sabe com quem está lidando. Uma raiva cega tomou conta de Samuel. Com quem estou lidando? Com o que, exatamente? Fala, ou vai se arrepender? Clara fitou, com tristeza. Samuel, eu nunca quis que você soubesse. Não agora. Me deixe levar Laura para longe disso. É perigoso. As sirenes ficavam mais perto. E Samuel começou a entender que o que havia acontecido era muito maior. Havia algo sombrio por trás de tudo. Ele não sabia se Clara estava sendo sincera ou se aquela nova faceta dela era uma máscara. O homem de capuz olhou ao redor, como se estivesse avisando de um perigo iminente. Se você não deixar Laura vir com a gente, você pode perdê-la para sempre. Ele disse, e as palavras foram como um soco. Samuel sentiu o chão se abrir sob seus pés novamente. Perder o quê, exatamente? O que está acontecendo? Samuel exigiu saber, a voz tremendo. Clara soltou um suspiro pesado, e o olhar que ela lançou ao homem fez seu coração gelar. Eu sou parte de algo, e Laura também. Não podemos ficar aqui. O mundo parou. Ele não queria acreditar, mas tudo teve um sentido sombrio. O brilho do passado de Clara estava prestes a ser revelado. E as peças do quebra-cabeça se moviam em direções que ele não podia entender. Porque nada disso fazia sentido. Clara, o que você esconde? Samuel gritou, sentindo o desespero tomar conta. E nesse momento, o som de passos pesados se aproximou. E vários homens surgiram das sombras, todos armados. Samuel olhou em volta, percebendo que estava cercado. Clara e Laura estavam em perigo, e ele não sabia quem eram os verdadeiros inimigos e quem poderia ser amigo. As vozes se misturavam em gritos e ordens. A tensão crescia a cada segundo. Ele precisava agir rapidamente. Laura! Ele estendeu a mão, mas um deles segurou seu braço, puxando-o para trás.
O desespero correu como uma corrente elétrica pelo seu corpo. Você não vai levá-la. Não vou deixar. A batalha estava longe de terminar, e a verdade se tornava cada vez mais obscura. O que realmente estava acontecendo? Que novos segredos ainda eles não conheciam? A tensão no ar era palpável. Samuel sentia as mãos tremendo, a raiva fervendo em seu peito enquanto os homens armados se aproximavam. Clara e Laura estavam ali, ameaçadas, e ele não podia hesitar. "Deixe minha filha em paz!" ele gritou, vozes ecoando nas sombras do cais. O homem de capuz apertou o braço de Laura, e Samuel sentiu um pedaço do seu coração se despedaçar. "Se você não se afastar, pode perder o que mais ama", o homem advertiu. Olhos frios, Clara se manteve imóvel, e seu olhar era como uma faca, cortando Samuel por dentro. "Samuel, por favor, não é seguro", ela implorou, mas suas palavras pareciam distantes, e então tudo aconteceu tão rápido. Do nada, enquanto todos olhavam e respiravam fundo, um estrondo ressoou. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés de... A figura do homem capuz se aproximou, e quando a fumaça se dissipou, Samuel reconheceu seu rosto. Era Miguel, o amigo de Clara, mas com um brilho nos olhos que Samuel nunca tinha visto. A raiva se transformou em confusão. "Você? Por que está fazendo isso?" "Eu não sou seu inimigo, Samuel", Miguel gritou, e de repente tudo ao redor parou. Ele se agachou, mirando o chão. "Você precisa saber a verdade. Eu estou tentando proteger vocês." E impulsivamente, Miguel puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, com uma tela que pisca enquanto ele fala. "Clara e Laura não estão apenas fugindo. Elas estão envolvidas em algo muito mais profundo", Miguel disse, enquanto o terror se espalhava pelo cais. "O que aconteceu aqui não foi um acidente. Foi uma armadilha. Clara sabia que haviam pessoas atrás dela e por isso decidiu agir. Mas você precisa ouvir. Laura não é apenas filha de Clara. Ela..." A voz de Miguel foi interrompida por outro grito estrondoso. Mais homens apareceram, cercando Miguel e preparando suas armas. A cena era de um filme de ação, mas essa não era uma tela. Era a realidade completamente torta que Samuel estava vivendo. Ele correu para Clara, que se contorcia no chão, mas quando chegou perto, a verdade que Miguel estava prestes a revelar ecoou em sua mente. Ela, um estalo agudo, outro disparo. Miguel teve a visão de um deles caindo ao chão. O caos aumentava, mas tudo que Samuel podia pensar era: o que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se agitando, mas não faziam sentido. Por que Laura era tão importante? Qual era a conexão de Clara com todo esse enredo sombrio? Enquanto Samuel segurava Laura, o olhar dela se encheu de confusão e medo. Os gritos ainda ecoavam em seu coração. "Papá, estou com medo!" Então aconteceu. Samuel percebeu que a realidade talvez fosse muito mais assustadora do que qualquer um deles poderia imaginar. Miguel e sua informação o deixavam sem chão. As pessoas envolvidas, as fugas, a aparição de Clara, tudo era mais do que uma série de mentiras. O tempo demorou para passar. O mundo não girava mais. Samuel estava preso entre um passado que não entendia e um futuro incerto, sua mente girando como uma montanha russa. Ele precisava de respostas, e não havia como escapar, pois o destino estava prestes a revelá-lo tudo. Poderia perder Clara? Laura tinha um papel crucial e perigoso em tudo isso. As perguntas encobriam sua mente enquanto ele lutava entre salvar a família
ou averiguar o que realmente acontecia. Uma revelação. Um grito. Ninguém estava seguro. E Samuel sabia que o pior ainda estava por vir. O pânico estourou como um estalo, desmoronando tudo ao redor de Samuel. Ele segurou Laura firme, a respiração dela ofegante ao seu lado. Os homens armados avançavam. A cena estava caótica. E o som dos gritos ecoava como uma sinfonia de desespero, misturada ao estalar de armamentos e o cheiro forte da fumaça. Ele não podia perder a filha. "Laura, vamos!" Puxou a mão dela, mas a confusão dos eventos parecia imobilizá-los. "Papá, tô com medo!" Laura chorava, os olhos arregalados, perdidos. Samuel olhou para Clara e viu o rosto dela, imerso em uma mistura de preocupação e ato determinado. "Vá, eu cuido de Laura!" Ela gritou, mas a urgência não se encaixava com o pânico que dominava a cena. Mas quando ele ia se afastar, um estrondo, uma explosão, e a luz da noite virou um turbilhão de fumaça e sombras. A visão embrulhou seu estômago, enquanto ele se virou na direção do grito familiar. Clara estava de pé, a expressão de terror substituindo a determinação. O rosto dela, uma máscara de dor e desespero, cortou como uma faca. "Samuel, cuidado!" Mas era tarde demais. Os homens armados estavam mais perto agora. Miguel, que antes parecia um aliado, havia desaparecido no meio do caos. Samuel se virou para a esquerda. Clara tinha mudado, como se algo a possuísse. "Não posso deixar você levá-las." O homem de capuz se aproximou, uma sombra ameaçadora. O olhar de Clara encontrou o dele por um breve instante, e a comunicação silenciosa entre eles dizia mais do que palavras poderiam expressar. "Samuel!" Clara começou, mas a explosão anterior havia abafado sua voz. O chão tremia e titubeava, como se o mundo inteiro estivesse em colapso. Um grito cortou o ar. E então aconteceu. Um dos homens armados disparou. "Clara!" Samuel gritou, estendendo os braços, mas ela se colocou na frente. O tiro não foi novamente. Não poderia ter sido. O som do disparo reverberou e em um segundo que pareceu eterno, o corpo de Clara caiu ao chão, sua expressão congelada em um misto de horror e alívio. O coração de Samuel parou. Tudo desmoronou. Não era só o que ela havia feito. Não podia ser só isso. Ele olhou para Laura e viu seu olhar confuso, seguindo o pai com uma mistura de medo e carinho. A realidade estava se despedaçando. Quando Samuel pôs os olhos de volta em Clara, o chocante apareceu. Logo abaixo de onde ela caiu, uma pequena caixa se abriu com um clique. Algo estava piscando. Miguel apareceu abruptamente, seus olhos arregalados. "É uma armadilha! Clara ativou isso!" A pressão no peito de Samuel aumentava a cada palavra. Clara estava viva, não apenas para proteger, mas para enganar. O desespero tomou conta dele novamente. O que mais ele não sabia? E se tudo aquilo fosse um plano? E quando a luz da caixa explodiu em um brilho ofuscante, Samuel se agachou, tentando proteger Laura. A fumaça a envolveu, e as sombras começaram a dançar ao seu redor, como se aprofundassem o horror daquela noite. Ele olhou para Clara, ainda caída, e seu rosto se contorceu em pura confusão. "Ela não pode estar morta! Clara, acorde!" Mas quando a fumaça começou a clarear, mais para um lado, tudo se tornou nítido em uma revelação chocante. Miguel encarou Samuel, com os olhos ardendo em uma determinação sombria.
Samuel, precisamos sair agora. Você não vê o que isso significa? Clara não é quem você acha que é. Ele olhou para trás e Samuel virou a cabeça na mesma direção para ver quem estava chegando. E naquele momento, todo o sentimento de segurança que ainda restava desapareceu. Do escuro, uma figura emergiu, um sorriso malevolente dançando nos lábios. Finalmente, encontrando a sua verdade, Samuel. Eu estava esperando por você. A voz traía um passado que Samuel não compreendia. E enquanto olhava para o rosto que se revelava, uma onda de choque atravessou por ele. Era alguém que ele achou que havia perdido, mas que deveria ter ficado para sempre fora de sua vida. Por que você está aqui? O que você sabe? Samuel mal pôde perguntar, enquanto a realidade girava ao seu redor como um furacão. O homem sorria sob a luz da lua. Enquanto tudo parecia se desmoronar, ele sussurrou uma única frase que transformaria o que Samuel pensava saber sobre tudo. Porque eu sou seu verdadeiro pai. Por que você está aqui? O que você sabe? Samuel mal pôde perguntar, enquanto a realidade girava ao seu redor como um furacão. O homem à frente tinha um sorriso no rosto que não condizia com o terror da situação. A confusão de Samuel era palpável e seu coração batia como um tambor em um desfile. Ele queria correr, mas não conseguia desviar-o. A revelação soou como um tiro, perfurando o caos ao seu redor. Samuel sentiu um frio na espinha. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você está mentindo! Não pode ser verdade! A negação explodiu em sua garganta. Laura olhou para ele, os olhos cheios de pânico. Pai, o que está acontecendo? A inocência dela era um soco no estômago de Samuel. Ele queria protegê-la de tudo. Mas a verdade parecia mais aterrorizante que qualquer mentira. Ele sentiu seu mundo desmoronar. Escute, Samuel! Clara nunca foi quem você pensou que era. E você merece saber a verdade. O homem avançou, a intensidade de seu olhar intensificando-se. Você é parte de uma linhagem algo maior do que você imagina. Pare de falar! Eu não quero ouvir! Samuel gritou, impotente, enquanto a confusão envolvia seu ser. Clara estava naquele chão, e a dor dela festa no fundo em seu peito. Ele lançou um olhar desesperado para ela, apenas para ver a expressão de Clara se contorcer em sofrimento. Por que você me deixou nesse jogo? Por que me enganou? Samuel, a verdade é mais sombria do que você pode entender. Clara tentou explicar, mas o desespero no ar era opressivo demais. O que ela queria dizer? Uma energia pesada pairava, e as sombras que o cercavam pareciam se estreitar. Nesse exato momento, uma explosão. O céu, vestido de nuvens escuras, foi cortado por luzes cortantes. Um carro surgiu devagar, com sirenes ensurdecedoras. Várias figuras saltaram de dentro, vestidos de preto, armados e resolutos, em um movimento coordenado que congelou os corações ali presentes. Samuel olhou para os invasores com terror. Eles estão aqui. O homem que se dizia seu pai gemeu, o desespero se misturando ao pânico. E em um golpe, os invasores cercaram o local, criando um cordão de segurança. Samuel sentiu sua respiração falhar. Ele não tinha um plano. Ele tinha apenas medo e Laura ao seu lado.
Um deles deu um passo à frente, ostentando uma tatuagem que Samuel reconhecia. Era a marca de uma organização secreta que parece ter saído de um filme de ação. É recuperar a garota. A mulher caiu em desgraça, disse um deles com um tom ameaçador. Samuel não compreendia. Meu Deus, o que você quer com ela? Gritou. Clara é um alvo e Laura é a chave, respondeu o homem com um olhar frio e despreocupado. Você não tem ideia do risco que colocou a família dela. Agora estamos aqui para consertar esse erro. A verdade se fechava ao redor de Samuel como uma cobra apertando sua presa. Em cada palavra, uma nova realidade se embrenhava. Ele olhou para Clara com seus olhos cheios de lágrimas, e tudo fez sentido em uma fração de segundo. O que Miguel dissera, o que aquela voz havia revelado e quem ele realmente era um engano maior do que ele poderia imaginar. Samuel, Clara gritou, enquanto o caos se estabelecia. Ele se virou, vendo os homens avançando, e não havia tempo. Ele precisava escolher o que fazer com Laura, com Clara. Não vou deixá-las irem. Nunca! Você não tem escolha! O homem que se dizia seu pai gritou de volta, o caos se intensificando. E quando os soldados aproximaram-se mais, algo exatamente oposto aconteceu. Uma nova explosão. A esquina mais ao longe detona, fazendo a poeira subir. O homem de capuz se virou na direção da explosão. Mas Samuel não teve tempo para compreender. A urgência dominava sua mente. Ele sentiu o mundo em sua volta girar. E a atenção focou em uma única questão. Laura, vamos, agora! Mas enquanto puxava a mão dela, olhou para trás e viu Clara sendo levada. O homem ameaçador segurava-a com firmeza. E algo se mexia na senhora, no olhar dela. O último grito dela ecoou em sua mente. Proteja Laura! Não havia mais tempo. Samuel estava cercado por mentiras e verdades desconfortantes. Ele agarrou Laura com força. Corre, Mayben! Não olhe para trás! E juntos partiram na direção oposta. Mas a sombra daquelas palavras ecoava, questionando tudo o que Sam sabia. Mas, no fundo, uma nova explosão os separou. Quando a fumaça se dissipou, um novo mistério aguardava. Todo esse tempo, quem realmente era o verdadeiro vilão? Ele nunca pensava que a resposta poderia estar mais perto do que parecia. O que realmente acontecia? A realidade estava prestes a se tornar ainda mais complexa. E a corrida pela verdade ficava mais intensa a cada respiração. Samuel puxou Laura com força, sua mão pequena firmemente entrelaçada com a dele. Ele não olhou para trás. O medo era uma onda gelada que o empurrava. A fumaça espessa ainda encobria o cais, mas os gritos, os disparos e a confusão não eram apenas ecos distantes. Eram sua nova realidade. Laura, temos que sair daqui! Ele apressou o passo, sentindo o coração acelerar. Lágrimas escorriam do rosto da filha. Papá, o que aconteceu com a mamãe? A voz dela soava quebrada, e Samuel sentiu como se estivesse sendo esfaqueado. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que ele protegeria as duas, mas não conseguia enganar nem a si mesmo. Em um impulso, ele olhou para trás. Clara ainda estava estirada no chão, com um homem encapuzado se aproximando dela. O desespero tomou conta dele. Era uma cena que se desenrolava em câmera lenta. Clara fraquejou, e o olhar de Samuel se encheu de dor.
Ele estava prestes a correr de volta, quando, de repente, uma explosão estrondosa irrompeu na escuridão. A terra tremeu mais uma vez. Ele sentiu o chão se sacudir sob seus pés, como se estivesse em um pesadelo. E então tudo se desfez em luz e fumaça. Ele gritou por Clara, mas o som foi engolido por um estrondo ensurdecedor. Tentou se proteger, mas a força o empurrou para os lados. Caíram como um bloco de pedras, mas, naquele instante, algo no horizonte atraiu sua atenção. Um brilho intenso disparou através da escuridão. Não era uma explosão, mas uma luz que parecia se formar. Ele levantou a cabeça e tudo ao redor começou a dar voltas. "Laura, fica perto de mim!" Ele disse com firmeza, mas a voz dele soava distante. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele se levantou, puxando Laura ao seu lado. O que viu o deixou paralisado. Ao longe, Clara estava de pé. Mas não era apenas isso. Ao lado dela, outra pessoa emergiu da névoa. Uma figura que também estava vestida de maneira similar à de Miguel, mas com uma confiança implacável. "Quem é você?" Samuel balbuciou, tentando discernir a cena surreal. Laura olhou para ele, buscando a segurança nos olhos do pai. A figura avançou e a fumaça revelou uma tatuagem marcante no braço. O mesmo símbolo da organização secreta dos homens que cercavam o cais. "Você não deveria estar aqui, Samuel. Você não sabe o que está prestes a acontecer." "Samuel!" Clara chamou, a voz dela carregada de urgência. "Escute-me! É uma armadilha! Ele não é quem você pensa." Nesse instante, o homem à sua direita deu um passo à frente. "Cale-se, Clara! Você não pode mais protegê-los." A tensão preenchia o ar, como se tudo estivesse à beira de romper. A confusão tomou conta de Samuel. "O que está acontecendo?" ele gritou, a frustração e o medo transbordando de sua voz. "Quem é você? O que você fez com Clara?" "Eu sou o responsável por seu verdadeiro destino." "Essa não é a vida que você os devia dar", disse a figura, a voz profunda e ressonante. Samuel se sentiu como se o chão estivesse se abrindo novamente. "A vida que eu devia dar? Do que você está falando?" Uma fúria crescente o consumia. Ele não era apenas um pai ali. Era um homem que tinha uma família, que queria protegê-la a qualquer custo. Foi então que a verdade mais devastadora irrompeu. "Clara não é sua esposa, Samuel. Ela era e continua sendo minha." As palavras cortaram mais profundo do que qualquer bala. "Laura é a chave para um poder que você não pode compreender. E Clara fez o que foi necessário para protegê-la. E a você." O mundo parou. Os olhos de Samuel se arregalaram. Clara olhou para baixo, o desespero estampado em seu rosto. A revelação caiu como uma bomba, ecoando em sua cabeça. Ele não queria acreditar, mas sua mente bombardeava com dúvidas. "O que você quer dizer com essa chave? O que você fez, Clara?" "Samuel!" Clara suplicou, mas a voz dele estava entorpecida pela confusão. Ele havia confiado nela. E agora, tudo o que pensava ser verdade estava em desintegração. As sirenes ainda ecoavam, mas agora já não tinham mais importância. O que era segurança? O que era amor? Ele olhou para Laura, que também estava em choque. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Papá, é verdade?" A pergunta cortou mais do que qualquer tiro. No momento seguinte, um grito rasgou a noite, e ele virou a cabeça para ver Miguel emergir da fumaça com um olhar de desespero total.
Ele estava coberto de sujeira e sangue, a expressão dele indicando que algo terrível estava prestes a acontecer. Samuel, você precisa acreditar em mim, Miguel gritou. Eles estão chegando e Clara não pode te proteger. A alucinação de que o passado o seguiu até esse ponto aterrorizou Samuel. O que mais ele estava prestes a descobrir? As sombras dançavam ao seu redor e toda a verdade ainda estava na escuridão, pairando como um manto. A luta entre o que ele sabia e o que estava prestes a descobrir tornava-se mais intensa. A dúvida se transformou em um nó no estômago. Clara não era apenas sua esposa. Laura não era apenas sua filha. Quem eles realmente eram? E mais importante, o que deveria fazer agora para proteger o que ainda restava? Uma onda de silêncio se seguiu, e enquanto as vozes do caos ao redor diminuíam, ele percebeu que o verdadeiro pesadelo ainda estava apenas começando. Samuel puxou Laura com força, sua mão pequena firmemente entrelaçada com a dele. Ele não olhou para trás. O medo era uma onda gelada que o empurrava. A fumaça espessa paz perto do cais. Mas os gritos, os disparos e a confusão não eram apenas ecos distantes. Ele apressou o passo, seu coração martelando no peito. Lágrimas escorriam do rosto da filha. Papá, o que aconteceu com a mamãe? A voz dela soava quebrada e Samuel sentiu como se estivesse sendo esfaqueado. Ele queria dizer que tudo ficaria bem, que ele protegeria as duas, mas não conseguia enganar nem a si mesmo. Em um impulso, ele olhou para trás. Clara ainda estava estirada no chão, com um homem encapuzado se aproximando dela. O desespero tomou conta dele. Era uma cena que se desenrolava em câmera lenta. Clara fraquejou e o olhar de Samuel se encheu de dor. Ele estava prestes a correr de volta quando, de repente, uma explosão estrondosa irrompeu na escuridão. A terra tremeu mais uma vez. Ele sentiu o chão se sacudir sob seus pés, como se estivesse em um pesadelo. E então tudo se desfez em luz e fumaça. Ele gritou por Clara, mas o som foi engolido por um estrondo ensurdecedor. Tentou se proteger, mas a força o empurrou para os lados. Caíram como um bloco de pedras, mas, naquele instante, algo no horizonte atraiu sua atenção. Um brilho intenso disparou através da escuridão. Não era uma explosão, mas uma luz que parecia se formar. Ele levantou a cabeça e tudo ao redor começou a dar voltas. Laura, fica perto de mim, ele disse com firmeza, mas a voz dele soava distante. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele se levantou, puxando Laura ao seu lado. O que viu o deixou paralisado. Ao longe, Clara estava de pé. Mas não era apenas isso. Ao lado dela, outra pessoa emergiu da névoa. Uma figura que também estava vestida de maneira similar à de Miguel, mas com uma confiança implacável. Quem é você? Samuel balbuciou, tentando discernir a cena surreal. Laura olhou para ele, buscando a segurança nos olhos do pai. A figura avançou. E a fumaça revelou uma tatuagem marcante no braço. O mesmo símbolo da organização secreta dos homens que cercavam o cais. Você não deveria estar aqui, Samuel. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Samuel, Clara chamou, a voz dela carregada de urgência. Escute-me, é uma armadilha. Ele não é quem você pensa. Nesse instante, o homem na sua direita deu um passo à frente. Cale-se, Clara! Você não pode mais protegê-los. A tensão preenchia o ar como se tudo estivesse à beira de romper. A confusão tomou conta de Samuel. O que está acontecendo?
Ele gritou, a frustração e o medo transbordando de sua voz. Quem é você? O que você fez, Kim Clara? Eu sou o responsável por seu verdadeiro destino. Essa não é a vida que você os devia dar, disse a figura, a voz profunda e ressonante. Samuel se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A vida que eu devia dar? Do que você está falando? Uma fúria crescente o consumia. Ele não era apenas um pai ali. Era um homem que tinha uma família, que queria protegê-la a qualquer custo. Foi então que a verdade mais devastadora irrompeu. Clara não é sua esposa, Samuel. Ela era e continua sendo minha. As palavras cortaram mais profundo do que qualquer bala. Laura é a chave para um poder que você não pode compreender. E Clara fez o que foi necessário para protegê-la e a você. O mundo parou. Os olhos de Samuel se arregalaram. Clara olhou para baixo, o desespero estampado em seu rosto. A revelação caiu como uma bomba, ecoando em sua cabeça. Ele não queria acreditar, mas sua mente bombardeava com dúvidas. O que você quer dizer com essa chave? O que você fez, Clara? Samuel! Clara suplicou, mas a voz dele estava entorpecida pela confusão. Ele havia confiado nela, e agora tudo o que pensava ser verdade estava em desintegração. As sirenes ainda ecoavam, mas agora já não tinham mais importância. O que era segurança? O que era amor? Ele olhou para Laura, que também estava em choque. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Papá, é verdade? A pergunta a cortou mais do que qualquer tiro. No momento seguinte, um grito rasgou a noite, e ele virou a cabeça para ver Miguel emergir da fumaça, com um olhar de desespero total. Ele estava coberto de sujeira e sangue, a expressão dele indicando que algo terrível estava prestes a acontecer. Samuel, você precisa acreditar em mim, Miguel gritou. Eles estão chegando, e Clara não pode te proteger. A alucinação de que o passado o seguiu até esse ponto aterrorizou Samuel. E então tudo mudou. Outras silhuetas surgiram das sombras, e uma figura conhecida avançou. Sua aparência era familiar e carrega uma aura de autoridade. Quando a luz clareou, Samuel ficou chocado ao ver seu próprio irmão, Rafael, que ele pensava ter desaparecido anos atrás. Você não deveria estar aqui, Rafael! A voz de Samuel saiu como um sussurro, a incredulidade distorcendo suas feições. Rafael sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de alguém que sabia mais do que estava disposto a revelar. Não foi só Clara. A família sempre foi um jogo, Samuel. E você estava fora do tabuleiro até agora. As palavras dispararam e cortaram como uma faca. O coração de Samuel disparou. O que você quer dizer? Que jogo é esse? A realidade estava se metendo sob tempos sombrios e indesejados. O que Rafael estava insinuando? Como ele se encaixava em tudo isso? A tensão estava palpável. Ele sentia o mundo girar. O que Rafael sabia? Ele precisava de respostas. Mas Rafael se virou, convidando outros homens que pareciam dispostos a jogar seu próprio jogo sombrio. Você não está mais a salvo, Samuel. E Laura, ela é a chave que todos estão procurando. Nesse momento, um grito rasgou a noite novamente. Clara soluçou, e o pânico atingiu Samuel como um raio. Seu irmão, o que você fez com ele? A pergunta ecoou na mente dele, enquanto tudo se desfazia em uma nova camada de confusão. As vozes se misturaram. Clara não é quem você pensa! Você está em perigo! Eles estão chegando! Cada palavra ressoava. A realidade de cada um se tornava uma profunda cicatriz na mente de Samuel. Neste jogo mortal, quem poderia confiar? Quem realmente era seu aliado?
Um mistério ainda mais terrível pairava no ar. O que vem a seguir? Samuel tremia. Ele havia perdido mais do que apenas uma esposa. Ele se virava cada vez mais longe da verdade. E agora, cada movimento que fizesse poderia pôr em risco o único que ainda amava. A vida que ele conhecia estava desmoronando. E tudo o que restava era a luta pela sobrevivência e pela verdade que estava prestes a ser revelada. O coração de Samuel batia descontrolado enquanto ele encarava Rafael. A revelação tinha sido um golpe cruel. Fate, e a confusão só aumentava. Você não é meu pai! Como pode dizer isso? O desespero tomava conta dele, cada palavra parecendo arrastar-se na garganta. Laura segurava firme sua mão, buscando conforto em meio a um turbilhão de emoções. Rafael deu um passo à frente, seus olhos cheios de uma intensidade perturbadora. Você nunca soube, não é? Sempre esteve fora da história. Clara e eu somos parte de algo maior. E agora você também. Samuel respirou fundo, tentando processar. A cena ao redor continuava tensa, com sirenes ao longe e ecos de gritos. Ele olhou para Clara, que se recobria de dor, a expressão quase de pesar. Rafael, o que está acontecendo? Nesse instante, um barulho ensurdecedor e estrondoso cortou o ar. Uma explosão distante arrastou os rostos ao redor, fazendo todos se virarem abruptamente. Nuvens de poeira subiram, obscurecendo a visão. Samuel teve um momento de clareza. Laura, fique atrás de mim! Ele gritou, instintivamente colocando-se à frente da filha. Ele percebeu que Clara estava tentando se levantar, mas sua expressão estava distorcida em angústia. A poeira começou a se dissipar, revelando uma cena que faria qualquer um duvidar de sua sanidade. Por trás da fumaça, uma mulher avançou, cabelos longos e escuros, vestida de maneira sofisticada e com um olhar penetrante. E então entrou em foco o que estava carregando, um pequeno artefato que brilhava intensamente no seu punho, como se emanasse uma energia própria. Você não pode controlá-la, Samuel, gritou Rafael, o pânico crescendo em sua voz. Ela não é só uma criança. Você não entende. Mas as palavras pareciam distantes, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. Quem é você? Samuel perguntou, o olhar dela parecendo uma serpente que o hipnotizava. A presença da mulher era tão poderosa que ele não conseguia desviar o olhar. O que você quer de nós? A mulher sorriu de forma perturbadora. Eu sou a verdadeira chave! Disse ela, a voz suave, mas cheia de um poder inegável. Laura é parte deste legado e Clara. Bem, a história que você conhece não é mais do que uma fachada. O chão sob os pés dele parecia se desintegrar. Clara, o que você sabe sobre isso? Ele virou-se para a esposa. O olhar dela estava fixo na mulher, como se visse um fantasma. Clara finalmente conseguiu se levantar, os olhos cheios de desespero. Samuel, não a ouça! Ela está manipulando tudo isso! O tom dela estava carregado de urgência. Você não entende. Esses são os homens que estão atrás de nós. Eles querem. Querem o quê? A mulher interrompeu, a voz agora mais firme, quase com um tom de ironia. Você nunca foi um problema, Clara. Mas seu marido, ele é mais importante do que você imagina. E a menina, ela é o futuro. Foi então que um novo estrondo ecoou, e um grupo de homens surgiu, armados e prontos para atuar. O pânico se espalhou, e a tensão era mais palpável do que nunca. As palavras da mulher se tornaram uma tempestade na mente de Samuel.
Ele sentia suas certezas se despedaçarem. Laura! Ele apertou a mão da filha mais forte, o medo colando uma camada de proteção em seu coração. O que realmente estava acontecendo? Porque tudo parecia um jogo, com todo o seu universo em movimento. Enquanto ela levantava o artefato, uma onda de luz incendiou o ar, cega, poderosa. Samuel pensou em correr, em puxar Laura para longe, mas o que viu a seguir congelou seu sangue. A luz do artefato se amplificou para uma explosão ofuscante, e no centro da claridade, Samuel viu algo que o paralisou. Havia uma outra figura ali, semelhante a ele, com um olhar que não deixava dúvidas. Era um reflexo. Ele era idêntico àquela versão de outra realidade. Sou você, e você vai descobrir a verdade, disse a figura do outro lado da luz, enquanto tudo ao redor dele começou a escurecer. Incapaz de se mover, Samuel sentiu uma enorme rotação em sua existência. Os gritos, os sons, tudo desapareceu em um instante. E ao se fundirem as luzes, ele compreendeu que o que realmente estava prestes a acontecer mudaria tudo. A verdade era um abismo aberto diante dele, e não havia como voltar atrás. A luz ofuscante da explosão caiu como um véu sobre o cais, ofuscando tudo à sua volta. Samuel sentiu seu coração disparar, quase como se fosse um tambor de guerra, impulsionando-o a agir. Ele tinha que salvar Laura. Tinha que descobrir o que estava realmente acontecendo. Quando a fumaça começou a se afastar, a figura familiar do homem que se dizia seu pai emergiu da escuridão, e seu olhar gelou o sangue nas veias de Samuel. Você precisa entender, Samuel. Não é tarde demais para você fazer a escolha certa, gritou Rafael, enquanto Clara lutava para se levantar, seu olhar fixo na filha. Escolha! A única escolha que importa é a de proteger minha filha. Samuel respondeu, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ele olhou para Laura, com medo estampado no rosto dela. Nós precisamos sair daqui! Ainda há tempo, a mulher misteriosa continuou, levantando o artefato que brilhava intensamente. Laura é mais do que você pode imaginar. Ela é a chave para desvendar o nosso destino. Samuel nunca sentiu tanta pressão. Era como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor. O que você quer dizer com isso? O que espera de nós? Ele gritou, a voz trêmula, mas firme. Antes que ela pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar, rachando a noite em 1000 pedaços. Eram os homens que haviam cercado o cais, agora mais próximos e determinados. Pegue a menina! Não deixem ela escapar! Um deles berrou, sua voz crua como um relâmpago. Laura! Samuel puxou a filha para perto, o desespero esmagando seu coração. Ele revirou os olhos ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a fumaça e o caos tornavam tudo mais difícil. A tudo isso, Clara gritou novamente, seu tom desesperado. Samuel, estamos todos em perigo! A figura da mulher, agora quase translúcida sob a luz ofuscante, falou de novo, calma e lenta. A verdade está à sua frente, Samuel. Se você quiser salvar Laura, deve acreditar no que estou dizendo, com uma determinação simultânea e uma fraqueza aterrorizante. Clara, você precisa me dizer a verdade. O que está acontecendo aqui? O que você escondeu de mim? As palavras saíram quase como um sussurro, mas carregavam um peso imenso. Ela hesitou, os olhos transbordando de lágrimas. Samuel, eu estava tentando te proteger. Não sabia como isso poderia acabar. Você é mais do que um milionário. Você é um legado.
Laura é especial e as pessoas estão dispostas a tudo para controlá-la. A luz do artefato clamou a atenção de Samuel e ele olhou uma vez mais para a mulher. O que você quer de nós? Liberdade, a seriedade de sua voz, cortando qualquer esperança de retorno. Mas você deve confiá-la. Você é a chave para manter a segurança de todos. Disparos ecoaram ao longe. O caos começou a se desenrolar rapidamente. Samuel sentiu que a situação estava além do seu controle. Mas algo dentro dele gritava para lutar, para proteger, para amar. Ele olhou para Laura. Nós vamos sair daqui, filha. O que quer que aconteça, saiba que eu te amo acima de tudo. Com isso, ele agarrou a mão dela e começou a correr, decidindo que não iria permitir que nada mais interferisse em sua família. Mas enquanto se moviam, o futuro ainda estava incerto. Ele viu um brilho ao longe, um possível caminho à segurança. Podia sentir a luz do artefato piscando nas sombras atrás deles, como um lembrete do que estava em jogo. Quando chegaram na ponta do cais, Samuel virou-se para encarar os homens que se aproximavam de forma ameaçadora. Vocês não vão levar minha filha, ele gritou, a fúria em sua voz ecoando na noite como um retumbo de trovão. E no final, entre a confusão e a fumaça, as luzes começando a piscar no horizonte, ele se virou para Laura, que olhava para ele com um misto de confiança e medo. A decisão que ele havia tomado poderia mudar tudo, não só suas vidas, mas o destino que os envolvia. Vamos, pequena, agora! E saltaram, um forte impulso de esperança levando-os em direção ao desconhecido. O caos se desenrolou atrás deles, mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. Como tudo acabaria? O mistério ainda pairava no ar. E assim, com um futuro incerto, Samuel e Laura se lançaram na escuridão. E agora, querido leitor, chegou a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo vivo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acabou de acontecer. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e somente os verdadeiros fãs têm noção do quanto isso é importante. Vamos juntos nessa aventura!